Meu nome é Albina Francisco, sou assistente sénior de programas no PMA. Estou na província da Zambésia desde que eclodiu a emergência no mês de janeiro. Então, no tempo da emergência, no período de janeiro, fevereiro, foi o pico da emergência, né? Na província toda, principalmente aqui no distrito de Mucuba, onde foi o sítio que mais se sofreu com o rompimento da ponte que liga o centro e o norte do país. Então, nessa fase de emergência, tivemos muito trabalho, havia muitas famílias dispersas, as famílias quase que perderam tudo, porque a onda da água veio no período da noite. Então, a essa hora, a preocupação das pessoas era salvarem suas vidas e das suas crianças. Depois que isso aconteceu, as pessoas ficaram sem para onde ir, ficaram sem o que comer, perderam quase todos os seus pertences. A ADRA começa a trabalhar connosco a partir de 15 de fevereiro. Então, de 15 de fevereiro até 30 de abril, fizemos com a ADRA distribuição gratuita de alimentos. As pessoas eram assistidas nos bairros, nos centros de acomodação, depois foram transferidas para os bairros de reassentamento. Então, esse período de distribuição gratuita foi até abril e de maio para cá estamos a fazer comida pelo trabalho, porque não se pode dar comida gratuitamente às pessoas, né? As pessoas a vida tem que voltar ao normal. A emergência já passou, mas também entendemos que, tratando-se de pessoas que perderam tudo, estão a iniciar a vida, é preciso que se lhes dê algum suporte até que elas fiquem mais ou menos acomodadas, vamos lá chamar assim, embora seja difícil acontecer assim em curto espaço de tempo, mas estamos a fazer atividades de comida pelo trabalho. Então a ADRA trabalha diretamente com os beneficiários, com o governo do distrito, no desenho das atividades a serem feitas, na seleção dos beneficiários, na distribuição da comida, assim como na monitoria dessas mesmas atividades. Existem critérios de seleção para fazer parte dessas atividades. Em princípio, tem que ser famílias vulneráveis, quer dizer, que tem que ter uma família que não tenha alguém que possa prover o sustento assim, de uma forma regular, que tenha um salário no final do mês, etc. As atividades de comida pelo trabalho consistem em que as pessoas identificam a atividade, tem que ser uma atividade que traga algum benefício para si e para a comunidade, não é? Então, uma das atividades foi definida em conjunto com os beneficiários, que são os residentes do bairro, foi a abertura de vias de acesso. Então, se eles fazem a estrada vai trazer algumas valias para eles. Com uma boa estrada, eles podem ter assistência sanitária mais rapidamente, pode chegar uma ambulância aqui, podem ter o comércio mais próximo de si, ou eles têm transporte para chegar ao comércio, ou os próprios comerciantes vêm para cá, vêm colocar o produto aqui à venda. E outra atividade também é a abertura de campos de multiplicação de sementes, porque uma vez que eles perderam todas as culturas e a maior parte das machambas deles estavam na zona baixa, eles já não têm nada que comer, então numa nova zona significa abrirem também novos campos de produção. Então, uma outra atividade que está-se a fazer é essa, a abertura de campos de multiplicação de sementes. Então, a partir desses campos de multiplicação de sementes, eles vão ter a semente que é para cada um já pôr no seu próprio campo, na sua própria machamba, e poderem tocar a vida, deixarem de depender da ajuda alimentar. Então, nessa atividade de comida pelo trabalho, eles trabalham 4 horas durante o dia, que é para permitir que tenham tempo também para tratar dos seus afazeres domésticos. E trabalham 4 horas durante a semana. Aí tem um dia livre para também tratarem dos seus assuntos particulares. E este horário de trabalho, as 4 horas, é definido por eles. Podem fazer às 4 horas da manhã ou podem fazer às 4 horas da tarde. Tudo tem a ver com aquilo que é mais viável para eles. E no final da tarefa recebem um kit alimentar, composto por cereais, leguminosas.